Gabi, boa tarde para você, boa tarde para o Léo e para todo mundo ligadinho com a gente aqui no nosso Santa Receita. Eu estou em São Paulo, no pátio do colégio, gente, exatamente. Aqui é considerado o marco zero da cidade. Mas para contar e a gente entender sobre isso, a Larissa já está aqui do meu lado, ela é historiadora e vai nos explicar um pouquinho toda essa história. Larissa, seja muito bem-vinda ao nosso Santa Receita. Para a gente entender o porquê daqui do Marco Zero, a gente precisa entender sobre a história do Pátio do Colégio também, né? Exatamente. Bom, alegria recebê-los aqui no pátio, na nossa data mais importante do ano, né? O nosso aniversário de 469 anos, né? A gente comemora o aniversário de São Paulo no dia 25 de janeiro, porque a referência mais antiga da cidade de São Paulo é justamente o Colégio Jesuíta de São Paulo de Piratininga, né? Um colégio fundado no dia 25 de janeiro, dia em que a igreja comemora propriamente a conversão do apóstolo Paulo. E por isso esses jesuítas, né, esses primeiros companheiros que vêm aqui em missão no Planalto de Piratininga, decidem fundar esse colégio em homenagem ao santo do dia. Olha só que especial, então o nome da cidade também tem a ver com São Paulo, certo? Exatamente, né? Então, o colégio vai ser fundado no dia 25 de janeiro, em homenagem a São Paulo. Vai ser um colégio voltado para a educação dos índios e dos colonos, né? Então, São Paulo, até onde nós temos notícia, é a única cidade que, além de saber o exato lugar da sua origem, nasceu de uma escola, o que é muito simbólico e muito importante nos dias de hoje, em que a gente sabe que sem educação a gente não consegue avançar e ter um futuro propriamente digno, livre e autônomo, né? Então, essa comemoração de São Paulo, da cidade de São Paulo, a partir da fundação de uma escola, é muito simbólico e muito importante. Com certeza, e a gente consegue ver a estrutura aqui atrás, é muito bonita, é muito grande, mas não foi bem assim que tudo começou, né? Não. O colégio ele nasceu numa pequena cabana de pau a pique, construída pelos índios para uso desses padres, né? Então, José de Anchieta, que à época era apenas um estudante jesuíta, né, ele estava nesse primeiro grupo e vai fazer um verdadeiro relato histórico do que aconteceu aqui. E ele narra essa pequena cabana, né, bastante simplória, mas que deu origem a essa grande metrópole, né, uma das maiores cidades do mundo. E por falar em José de Anchieta, ali atrás a gente consegue ver uma estátua dele, é isso? Exatamente. Anchieta, pela historiografia, foi dito muitas vezes como fundador de São Paulo, né? Mas é necessário nós termos em mente que os jesuítas não vieram fundar uma vila nem uma cidade, eles vieram fundar um colégio, né? Então, Anchieta, quando no dia 25 de janeiro estava aqui, ele era um estudante jesuíta, vai narrar o que aconteceu aqui, mas ele vai ter uma importância tão grande na missão da Companhia de Jesus em São Paulo, e não só em São Paulo, no litoral, no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, na Bahia, enfim. Ele vai ter uma missão tão grandiosa em relação aos índios, aos colonos, à propagação da fé, que vai ser, não à toa, né, canonizado pelo Papa Francisco em 2014, um processo de canonização que durou séculos, mas que respalda essa importância que José de Anchieta teve para a história do Brasil, da Companhia de Jesus. Mais um motivo para a gente poder comemorar. E além dessa estátua, ali do outro lado a gente consegue ver uma parede que também tem história. Muita história. Essa parede é a parede mais antiga da cidade de São Paulo. Ela é uma sobrevivente, uma testemunha de todos os processos, porque essa vila e posteriormente a cidade passou ao longo desses mais de 400 anos, né? Porque a parede ela data da segunda metade do século XVI e ela é remanescente da segunda construção do pátio do colégio. Como eu disse, o pátio nasceu numa pequena cabana de pau a pique e 2 anos depois eles iniciaram a construção de um complexo já em Taipa de Pilão, um grande complexo, grosso modo com o contorno que a gente tem hoje, que é uma construção recente, mas que rememora o que foi o Colégio de São Paulo de Piratininga no período colonial. E olha só, vocês estão conseguindo acompanhar aí de casa essa parede? Essa parede tem mais de 460 anos, basicamente 467, é isso? Se não me falha a memória? A datação dessa parede, ela vai de 1556, quando ela começou a ser construída, e a gente sabe que em 1585 ela já estava
todo o complexo já estava completamente construído, né? Porque a gente tem essa documentação. Então, a datação dessa parede ela varia desse período. A gente pode dizer então que essa é a parede mais antiga da cidade de São Paulo? A parede mais antiga da cidade de São Paulo, construída nesse período do século XVI, com uma técnica da taipa de pilão, né, diferente do pau a pique, que já era mais sólida, tão sólida que resiste até os dias de hoje para nos ajudar a contar essa história. Olha que coisa mais especial você aí de casa, a gente está conseguindo sentir a história aqui, ó, conseguindo ver bem de pertinho. E aqui o pátio do colégio, para quem está em casa, de outra cidade, de outros estados, quem vem visitar a cidade, podem também vir visitar, tem até um museu, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de tudo que tem por aqui. O nosso museu, bom, todo o complexo já é, né, um ponto de visitação importante e crucial para entender a história de São Paulo. Sem entender as origens, né, a gente não consegue entender os processos pelos quais a cidade passou. Mas o nosso museu, nós temos acervo que data desde o século XVI também, né, com destaque para as relíquias de Anchieta, por exemplo. Além disso, nós temos uma biblioteca também especializada em história, onde nós temos cartas originais de Anchieta também, né, abertas à consulta. Nosso museu são 9 salas expositivas que vão tratar desde os processos históricos, porque São Paulo passou desde a pequena vila de São Paulo de Piratininga até essa grande metrópole. Mas também temos imaginária, pinacoteca, enfim, para entender também um pouco da história universal da Companhia de Jesus e como que ela se traduziu aqui no Brasil. Larissa, muito especial. E para quem quer vir visitar, vamos contar para o pessoal de casa, horário de funcionamento, quem pode, quem não pode, conta tudo. Nosso complexo ele é todo aberto a todos que quiserem vir visitar. De terça a sábado, das 9 às 16h45, estamos abertos à visitação e convidamos a todos que puderem vir a São Paulo, não deixem de visitar o pátio do colégio. E, gente, olha só, durante todo o dia, desde de manhãzinha, teve uma programação, teve visitação ao museu livre para todo mundo e foi muito especial, né, ter comemorado esse diazinho. Foi um dia abençoado, né? Nós estamos esse dia lindo, recebendo o público, então foi muito, muito especial e estamos abertos todos os dias, de terça a sábado, estamos aqui recebendo o público e convidamos a todos. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso Santa Receita, obrigada por nos contar a história dessa cidade que está no meu coração e eu tenho certeza que de muita gente aí de casa. Um beijo para vocês!